E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu acho que faz um tempo já que eu não trago aqui pra vocês uma review, opinião direta sobre algum anime inteiro. A última vez que a gente fez isso acho que foi sobre Fairy Tail, quando o anime chegou ao final, ou Kanata no Astro, eu acho que foi a última vez que eu trouxe uma review inteira de um anime. Só que eu tenho algumas programadas e a maior parte delas vem dessa última temporada, né? Vem da minha opinião sobre animes dessa última temporada. Como vocês sabem, nesse tipo de análise eu não me prendo tanto a questões técnicas, né? Eu faço alguns comentários, mas normalmente eu comento mais sobre isso em vídeos de primeiras impressões. E hoje a gente vai falar sobre o Shiga Budokan Itekuretara Shinu, que é um anime sobre idols, mas ele traz uma perspectiva que eu ainda não tinha visto em animes de idols e que me deu muita vontade de consumir esse, o que foi muito interessante, porque eu tenho um certo preconceito, um certo bloqueio com animes de idol. O Shibudo é produzido pelo Eitobito, que é o mesmo estúdio que produziu Hoshai no Sora na temporada passada. Que Hoshai no Sora já foi um bom anime, né? Em aspectos técnicos ele foi uma boa produção. E o Shibudo não ficou muito atrás, não. Eu acho que ele se vende principalmente pelo roteiro dele, que é um roteiro que consegue empregar várias nuances do universo que eles tentam construir dentro desse anime. E essa é a coisa mais interessante pra mim. Em O Shibudo a gente vai conhecer a Eri Pyo. É uma moça que aparentemente era uma moça normal, né? Que até 3 anos atrás era uma moça normal, que vivia uma vida normal, até que em um momento ela se depara com a apresentação de um grupo idol local da cidade dela e ela vai se apaixonar perdidamente, né? Não digo de forma amorosa, ou pelo menos não fica muito explícito. A gente tem alguns aspectos, algumas coisas que deixam a entender isso de vez em quando, mas eu vou falar já um pouco sobre essas questões também. A questão é que a Eri Pyo, ela se apaixona perdidamente por uma das idols do grupo. Ela tá vendo a apresentação do Chem Jam, que é um grupo idol de 7 meninas que tem um conceito bastante cute, e ela se apaixona perdidamente pela menina mais ao fundo e mais tímida, a Maina. Ela acaba se transformando em uma total ota. Pra quem não sabe, deixa eu fazer uma breve explicação aqui. Durante o anime, eles usam o termo otaku. No Japão, otaku, ele se refere a pessoas que tenham algum hobby e elas são muito entretidas com aquilo, né? Elas são muito inseridas nesse hobby que elas escolhem. Quando esse otaku tem um hobby basicamente direcionado a amar, idolatrar idols de grupos jovens, né? Como é o caso de AKB48, Morning Musume, eles são chamados de wota. Se vocês quiserem saber mais sobre tipo, origem do termo, o que realmente significa o wota, de onde é que vem esse termo, né? Como ele está vinculado às coisas, eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso, mas a gente não vai se apegar tanto a isso, até porque no próprio anime eles usam o termo otaku. A partir de então, a Eri Pyo, ela se insere nesse mundo e ela passa a viver como uma wota fanática, que é uma coisa que a gente vê comumente, a gente já ouviu falar e eu gosto da forma como eles retratam muito dessas coisas. É claro que o anime ele trata isso de forma saudável, porque a gente tá falando de uma protagonista mulher e os protagonistas homens que, né, os outros wotas homens que aparecem, eles não têm essa presença assustadora que acontece muitas das vezes nesse universo idol, quando os fanáticos acabam assustando muito as idols, né? Eles acabam sendo tão fanáticos que acabam construindo situações muito constrangedoras, desconfortáveis. O fato da Eri Pyo ser uma mulher wota, ser uma mulher completamente fanática, deixa o anime com essa pegada mais leve e até dá um tom um tanto romântico às vezes. Então ao longo do anime, né, ao longo dos 12 episódios, a gente vai ver ela tentando criar uma interação que ela sempre se sente desconfortável para perto da Maina, que é a menina menos popular do grupo dela, só que ela é extremamente feliz pela Eri Pyo, sempre apoia ela, só que ela não consegue retribuir e falar abertamente sobre isso porque ela é muito tímida. O nome do anime, o Shiga Budokan Itekuretara Shinu, significa quando a minha favorita se apresentar no Budokan, eu posso morrer, eu poderia morrer. Ele faz referência ao Nippon Budokan, que é uma arena de shows gigantesca, onde é um grande marco para qualquer grupo
idol se apresentar nela. Ela é sempre uma referência para diversas coisas. Por exemplo, entre os grupos idols que eu acompanho ou acompanhei, o Morning Musume, ele é um grupo que sempre que tem uma graduação, né, a saída de uma menina do grupo muito grande e importante, eles fazem nessa arena. O BR Skobou já foi uma vez o grupo mais jovem a se apresentar lá e foi um marco gigantesco. Sempre que um dos grupos do Hello Project, que é um grupo gigantesco de vários grupos que eu acompanho de idols, é sempre que elas se apresentam pela primeira vez no Nippon Budokan, é um grande marco. E isso acontece para diversos grupos porque, como o próprio anime representa, através do Chen Jam, muitos desses grupos, eles estão vinculados a uma região, a uma prefeitura do Japão, a alguma cidade. E eles têm uma casa de show fixa onde elas se apresentam lá sempre. E alguns desses grupos, eles vão vir a nunca saírem de lá. É sério, alguns grupos eles acabam até dissolvendo antes mesmo de fazer qualquer tipo de sucesso, ou ficam durante muito tempo se apresentando em locais pequenos, como o caso o Chen Jam representa ali. Tanto que no anime o maior marco delas vai ser para se apresentar em um festival idol, onde vários outros grupos idols se apresentam. E tipo, é um festival que dura, sei lá, das 9 da manhã até as 6, 7 horas da noite. E parece muita coisa, mas gente, existe um número gigantesco de grupos idols, de verdade, eu não tô brincando. Dos mais famosos, né, como AKB48, Morning Musume, Momohiro Clover, dos mais famosos, dos maiores grupos, aos menores que são apenas locais, existem muitos grupos. O anime, ele retrata bem como o otaku, o ota, ele reage à maior parte das coisas, né? Os que são fãs mais fervorosos, e ele também traz um bom exemplo de uma fã mais casual, que é muito fã, completamente apaixonada por uma das idols, mas ela age de forma mais casual, sem atropelar a vida dela por causa do grupo idol. Basicamente, esses dois extremos são retratados de uma forma muito interessante pelas duas fãs da Maina que a gente vai ver, que é a própria Rippyo, protagonista, e a irmã do Motoi, que eu esqueci o nome agora, a menininha que é a irmã do Motoi, né, um amigo da Rippyo. Ela também vai ficar muito fã da Maina, só que ela dá prioridade aos estudos dela. Ela é uma menina que tá no ensino médio, que pretende entrar na faculdade, então ela tem que dar prioridade aos estudos. Já a Rippyo não, ela trabalha o dia inteiro pra poder comprar CDs e, tipo, popularizar a Maina, ou conseguir mais bilhetes pra apertos de mão com a Maina. Então são dois extremos que são retratados de uma forma muito interessante. Dentro do próprio grupo idol, ele levanta algumas questões que são muito interessantes, e se você acompanha algum grupo idol, você já viu isso acontecer. Dentro do próprio Chen Jam, eles vão usar as 7 meninas para conseguir transmitir algumas informações, algumas formas como os grupos idols funcionam, de forma bastante clara, interessante e divertida através de toda a comédia do anime. Por exemplo, a gente tem a Reo, que é a líder do grupo, né? Ela é a mais popular, só que ela vem de um outro grupo onde ela não era tão popular, e ela tem que lidar com isso, de ver outra integrante que era do mesmo grupo que ela se tornando muito popular, enquanto ela ainda tá muitos passos atrás com o Chen Jam. E ela é ainda a mais popular do grupo, então ela tem que lidar com toda essa pressão de ser a líder, de vir de um outro grupo e das pessoas sempre esperarem muito dela. A gente tem a Sorane, que é uma das meninas que durante o anime ela vai ter que lidar com um grande problema, onde ela supostamente é vista, é noticiado que ela foi vista com um namorado. A notícia é falsa, porque na real é uma moça muito parecida com ela que é vista contra o rapaz, tanto que o ranking de popularidade dela vai cair drasticamente a partir do momento em que essa notícia surge. A gente tem a Maki, que representa claramente a figura mais sexy do grupo. Isso é muito normal acontecer, porque a maior parte dos grupos idols apelam para uma imagem mais fofa, né, mais cute. E a Maki, e sempre uma delas tenta quebrar um pouco isso usando uma imagem um pouco mais sexy. E a Maki faz esse perfil, ela traz esse perfil. E ao mesmo tempo ela desenvolve um relacionamento com a Yumeri, outra das meninas. Então não é nada explícito na nossa cara, mas claramente existe um relacionamento entre elas se desenvolvendo. O que é uma coisa que não costuma ser noticiada, né? Não vem a público. Eu acho que eu nunca vi notícias de grupos idols grandes que isso tenha acontecido. Mas eu não duvido que esse tipo de coisa aconteça, porque as meninas convivem muito tempo juntas. E aqui isso acontece entre a Maki e a Yumeri, que acabam criando esse vínculo, o que tudo indica estar se criando um relacionamento amoroso. A Yumeri é uma menina super talentosa, principalmente dançando, e ela sonha em participar da fileira da frente.
A Maki, a Sorana e a Reu são as 3 mais populares do grupo, consequentemente as 3 que ficam na frente, e o sonho da Yumeri é poder estar na fileira da frente para mostrar mais da dança dela. A Yuka representa a idol mais descontraída, ela mal leva jeito para falar com o público, normalmente ela se porta de uma forma completamente inconsequente e até indelicada com o público, mas ela é amada por isso, por ser autêntica. A gente tem a Aya, que representa uma figura muito comum em qualquer grupo idol. Ela é a irmãzinha, ela é aquela menina com uma figura sempre muito infantil, né, sempre muito jovem, que traz realmente esse conceito de menina fofa, divertida e jovem, né, essa ideia de uma irmãzinha por quem tu quer proteger. E é um conceito, é uma ideia que é sempre importante ter dentro dos grupos para manter um certo equilíbrio com outras imagens que tenham. E a Aya vai enfrentar no anime um certo momento de insegurança em ter que lidar com essa imagem, porque ela acha que essa imagem não ajuda ela a se popularizar. E por último a gente tem a Mai, né, que é uma menina que escolheu ser idol, ama aquela vida, só que ela simplesmente é muito tímida e ela tem poucos fãs. Só que ela valoriza muito o único, basicamente os únicos fãs dela, entre elas a RPO, que é basicamente quem compra tudo sobre a Maina, e ela valoriza muito esse carinho da RPO, só que ela não consegue retribuir, não consegue transmitir isso de forma clara. Então nessas diversas facetas, mostrando pra gente diversas personalidades, diversas situações e diversos estereótipos que existem dentro desses grupos idol, eu achei que o Chen Jin ele fez isso de uma forma muito saudável, sem mostrar esse universo como se ele fosse uma coisa completamente tóxica, que é um tipo de coisa que a gente vê constantemente, não necessariamente em animes, né, mas quando os grupos idols, principalmente femininos, eles são retratados, matérias e coisas são mostradas pra gente, na maior parte das vezes mostrando a parte tóxica da coisa. E nesse tom saudável, divertido, engraçado, o Shibudo ele consegue trazer essas informações pra gente de uma forma mais atraente. A narrativa tem um ritmo muito bom, onde o anime, sem perder a linha temporal, sem se tornar uma coisa episódica, ele consegue trazer pra gente informações e situações sobre todas as meninas, sobre todas as personagens, onde eles todos tenham que lidar com os seus problemas e evoluir através daquilo. E tudo isso vem refletindo de alguma forma nos protagonistas, que vão evoluindo com aquilo também. Então é muito interessante ver, porque a gente consegue acompanhar uma evolução de certa forma em todas as meninas, assim como elas enfrentando os seus problemas. Além de tudo isso, é muito legal porque ele retrata de uma forma muito realista diversas coisas que o grupo idol vive. No caso das meninas, por serem um grupo idol muito pequenas, elas ainda têm que lidar com às vezes trabalhos de meio período em meio do café, elas andam de ônibus, elas andam de trem, elas andam de transporte público como qualquer pessoa normal, elas não são reconhecidas na rua o tempo inteiro. Então ele traz pra gente muito dessa verdade, desse universo, e é muito legal de ver, porque é fácil, né, tu criar um conceito vendo grandes grupos idols que aparecem na televisão, enquanto a gente não tem tanta noção de como é a realidade desses grupos pequenos. Se você procurar no Spotify, inclusive, você vai achar as músicas do Chen Jam, que, se eu não me engano, a maior parte das músicas, né, que aparecem ao longo do anime, tanto a abertura quanto músicas que elas cantam em apresentações durante o anime, são interpretadas pelas seiyus das meninas, mas a coisa que mais aquece o meu coração é o encerramento. O encerramento é uma música chamada Momoiro Kataomoi, que essa música, ela é tipo de 2002, se eu não me engano, de uma cantora do Hello Project, que é um grupo gigantesco de vários grupos e solistas de idols, né, idols japonesas femininas. E a Aya Matsura, ela foi uma idol muito popular, com uma discografia simplesmente impecável do Hello Project, e ela cantou Momoiro Kataomoi lá em 2002, foi um dos singles dela. E agora a seiyuu da RPO, né, da fanática, da Wota, ela regravou Momoiro Kataomoi em um arranjo um pouco diferente, né, um pouco mais lento, para ser o encerramento de Yoshibudo, e ficou perfeito. No último episódio, inclusive, a gente vai ver uma outra versão de Momoiro Kataomoi, de outra versão do encerramento, onde a seiyuu da Maina canta junto da seiyuu da RPO, e é simplesmente maravilhoso. Bom, gente, se deixar, eu posso passar muito tempo falando de Yoshibudo. Eu acho que muito disso vem do fato de eu viver esse universo idol, eu ser um Wota desde 2005, mais ou menos, eu acho que 2005, 2006. Eu sou um Wota desde essa época, quando eu conheci o Morning Musume, e daí
eu passei a me apaixonar por idols, né? Eu conheci o Hello Project inteiro, conheci uns outros grupos por fora, e eu acho que justamente por eu ter vivido isso tudo, ver muito dessas informações que a gente vai conseguindo ao longo de tantos anos serem retratadas de uma forma tão divertida e saudável no anime, foi o que me atraiu, o que eu gostei muito. Além da gente ver que existem aí uns possíveis relacionamentos, né? Algumas personagens que a gente pode shippar que são canon, por exemplo, a Makia e o Mary são claramente um casal canon. Então existem muitos elementos em Oshibudo que são atraentes, né? Que são atrativos, e eu acho que você realmente se divertiria muito assistindo. Além da parte de comédia ser maravilhosa, ele é muito divertido, eu dei muitas risadas e eu sou um cara muito chato pra isso. Eu sou muito chato pra anime de comédia, é difícil alguma coisa realmente me arrancar gargalhadas, e Oshibudo fez isso diversas vezes. Se você já assistiu Oshibudo, deixa aqui nos comentários o que você achou do anime, né? Quais as suas perspectivas, né? Se você já é um ota, se você conhece o universo idol, o que você achou da forma como foi retratado? Eu fiquei completamente apaixonado por isso. Então deixa aqui nos comentários pra gente continuar discutindo, pra gente continuar conversando. E o que eu mais quero saber de você nos comentários é: qual é o seu grupo idol favorito, se você acompanha algum? Caso você não acompanhe, assista ao Oshibudo, quem sabe você se interessa um pouco mais por esse universo. E caso você não tenha a menor vontade de entrar pro universo de acompanhar idols, né, pro universo ota, assista o Oshibudo pela diversão, porque esse anime, ele é incrível, ele vale todo o tempo, ele vale todos os 12 episódios, ele é maravilhoso do começo ao fim. Deixe seu like se gostou do vídeo, porque isso ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado. Se inscreve se é novo por aqui, ativa o sininho com as notificações para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.